E todos os meses a Caixa Seguridade ela traz para a gente o seu relatório de desempenho mensal. A gente tem o último atualizado, mas é de novembro de 2024. Você, como investidor, precisa entender os números dessa empresa e, o melhor dizendo, o porquê que num cenário tão pessimista que nós estamos vivendo para a renda variável, ao contrário, parece que os investidores não largam o osso de Caixa Seguridade e ela não oferece aquele desconto para a gente aportar. Mas nós vamos conversar sobre se ainda é interessante você fazer os seus investimentos em Caixa Seguridade, como que está a relação desse preço-lucro, como que é a projeção de dividendos, e a gente vai conseguir entender e encaixar a tese de investimento para você saber o porquê que num cenário pessimista, Caixa Seguridade segue com boa rentabilidade. Como que a gente sabe isso? Primeiro ponto, a gente analisa o histórico de cotação, a gente percebe que nos últimos 12 meses, enquanto Caixa rendeu 5,6% só no valor da cotação, claro que com uma volatilidade mais alta, as ações da média do mercado, medidas pelo Ibovespa, estão performando com menos 2,8%. Por isso que em vários vídeos eu venho orientando, explicando para vocês que ações de empresas seguradoras são contracíclicas. Sabe por que elas são contracíclicas? Porque, veja bem, elas conseguem ganhar dinheiro num cenário macroeconômico desafiador em alta de juros e num cenário macroeconômico de baixa de juros. A gente pode perceber, nós estamos caminhando, pessoal, para o aumento da nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Quando a Selic aumenta, vários investidores retiram dinheiro da Bolsa de Valores, vendem os ativos e começam a aportar em renda fixa. Por quê? Porque os ativos de renda fixa possuem, em curtíssimo prazo, uma rentabilidade mais promissora. Muitos investidores da Bolsa de Valores não são como nós, aqueles buy and hold, que compram as ações, ficam colecionando, recebendo dividendos. Eles querem algo mais emergencial. Não vou entrar no mérito da questão o que é mais efetivo, porque isso depende do perfil de investidor de cada um. E hoje nós estamos caminhando para uma taxa Selic a 13,25%, que é quase dada como certa. Nós percebemos que você colocar o seu dinheiro lá no governo, emprestar o seu dinheiro para o Tesouro, você vai receber, pelo menos nos próximos 12 meses, que é a média ali, 13,25%. Isso a curto prazo é muito promissor, porque parece uma rentabilidade que vai acima de vários fundos imobiliários, várias ações. Mas, por outro lado, veja, nesse momento onde está todo mundo migrando para a renda fixa, nós temos o quê? As ações sendo largadas pelo mercado, várias oportunidades aparecendo na mesa para você aproveitar esse momento contracíclico e fazer os seus aportes. Ao contrário disso, Caixa Seguridade segue com a performance positiva, justamente porque os investidores veem a atratividade na proteção da carteira, trazendo Caixa Seguridade para os investimentos. Claro que não é recomendação aqui para você comprar, é só para a gente poder estudar todas essas informações que eu estou te dando. E a gente tem uma tendência, que eu vou linkar aqui, essa tendência da alta da Selic, do porquê que Caixa Seguridade tem a cotação alta, todo mundo gosta, e como que ela ganha dinheiro com isso. A gente percebe aqui a média de mercado dos analistas para frente, pelo menos até 2026, é que a Selic fique acima de 10%, chegando ao seu topo máximo, que é uma prévia, claro que não é certeza, de 14,75%. E esse será um momento talvez muito desafiador para você que está investindo em ações e fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAS, qualquer ativo de renda variável, porque quanto mais alta é a nossa taxa de juros, mais descontado fica as ações e fundos imobiliários. Com isso a gente tem uma queda bruta nesse mercado, que é um momento justamente onde os grandes investidores conseguem fazer mais dinheiro, porque nós vamos contra a maré, assim espero te incentivar. A gente tem certeza disso quando a gente olha, por exemplo, Caixa Seguridade, desde o seu IPO na Bolsa, ou seja, desde julho de 2021 até aqui janeiro de 2025, nós vimos que quando nós comparamos Caixa Seguridade contra a média do mercado do Ibovespa, que nós já vimos que venceu na cotação, mas aqui a gente vai ver a rentabilidade junto com o reinvestimento dos proventos. E a gente compara com o IMAB, que é um índice de uma carteira fictícia de renda fixa, o IPCA+, por exemplo, nós temos que, nesse intervalo de 21 a 25, Caixa Seguridade rendendo quase 100%, né, 94,83%. E olha só, o IMAB, que é os títulos de renda fixa, 21,15%, e o Bovespa com só 3,99% de rentabilidade.
Então veja que muita gente se desespera quando há um momento ali de fraqueza no nosso mercado acionário, vende as ações, perde dinheiro nessa rentabilidade, deixa de aproveitar esse lucro das empresas no mais longo prazo. E aqui eu nem estou jogando longo prazo mesmo seria acima de 10 anos. A gente vê essa atratividade dos investidores em Caixa de Seguridade também marcados por 2 pontos importantes. Primeiro, a gente tem o aumento da sua carteira de crédito e a diminuição da inadimplência. Como a gente pode perceber isso aqui? A gente vê que os bancos, os grandes bancos, eles têm também esse aumento. Aqui, o que nós percebemos? Que a expansão de crédito vem acontecendo uma variação de 10% aí para a Caixa Seguridade, crescendo um pouquinho no ano de 2024 comparando com 2023, né? Saindo de 1 tri para 1,17 e a sua diminuição da inadimplência, tá? Então a inadimplência cai bastante ali, deixando a Caixa com uma saúde financeira interessante. Então o que nós temos o seguinte, nós temos uma empresa hoje, e tudo isso eu estou te explicando para você entender porque que a cotação não arrefece para a gente poder fazer aportes mais agressivos, não é recomendação, tá? Olha só, a gente tem um cenário que a Caixa Seguridade ela vai aumentando a sua carteira de crédito, oferecendo mais produtos e serviços, vai aumentando as receitas e os lucros. Aí eu tenho uma taxa de juros que está elevada. Com esse dinheiro que ela capta do mercado, fazendo a emissão dos seus seguros, que ela é uma seguradora, claramente, né? Ela joga esse dinheiro o quê? Na Selic, na renda fixa, no IPCA+. Então ela pega o dinheiro que está ali sendo rentabilizado para a empresa e joga na renda fixa. Então ela ganha nesses 2 cenários. A gente pode perceber isso aqui, ó. Olha só, nos 9 meses de 2024, 28% do todo o lucro que ela conseguiu vem da carteira de renda fixa dela, dos ativos aqui, tá? Bem interessante mesmo, que chama-se o seu resultado financeiro. Enquanto nós tivemos aqui um lucro de 1,9 bi sobre os serviços que ela presta, 765 milhões de reais veio também através dos seus ativos na seu resultado financeiro, tá? E isso é bem interessante, porque isso, de certa maneira, na sua carteira de investimento, pode trazer um pouco de segurança, né? Uma seguradora que vai trazer aí segurança na sua carteira, tá? Assim como outras também, BB Seguridade, Porto Seguros, dentre outras aí que nós temos na bolsa, tá? Aqui um exemplo só da Caixa, e a gente vê que no seu ramo de negócios, né, que a sua seguradora, como ali no habitacional, ela tem um market share maior, 50% de market share aí, ganhando primeiro lugar no Brasil. Também é forte no seguro residencial, seguro prestamista, né? Ela tem ali os seus pontos de distribuição dentro da própria Caixa, dentro do próprio banco, então isso já é uma propaganda gratuita para a empresa, né? Então ela trabalha também na linha de previdência, consórcios, capitalização, além dos seus seguros. E vendo esse relatório mensal, a gente pode perceber uma evolução muito interessante, que é outro ponto que eu estou linkando para você entender o porquê que todo mundo está gostando de Caixa Seguridade, por essa lucratividade, pela renda fixa com que ela investe o próprio dinheiro, aí pelas suas captações e o trabalho mais eficiente. Veja aqui comigo, olha só, em termos de previdência, tá? Só um parênteses, a gente vai olhar aqui nessa relação a previdências, né, que são os seguros ali de aposentadoria, as capitalizações e os seguros residenciais, habitacionais e prestamistas, tá? Então vamos primeiro aqui na previdência. O que nós podemos perceber? Um aumento em todas as suas linhas, tá? A gente vê que a contribuição bruta aumentou bastante, a gente percebe que as reservas também elas vêm acumulando ali um crescimento de 11% também, sendo maior do que os últimos 2 anos. A gente vê que a captação líquida também, referente a outubro e novembro de 2024, foi bem maior e mesmo assim vencendo dos anos de 2023 e 2022. Então a gente percebe esse crescimento também na arrecadação acumulada, né? Perdeu um pouquinho na arrecadação mensal das suas capitalizações, mas ela cresceu na arrecadação acumulada com 1,3 bilhão de reais, tá? As provisões técnicas também aumentou em 60%, tá? Essas provisões técnicas é um dinheiro que ela precisa deixar separado, lembra, rendendo renda fixa, separado, para caso a pessoa ganhar essa capitalização ou fazer o resgate
ela conseguir pagar com todos esses tributos e manter a empresa com uma saúde financeira bem interessante. Um ponto mais interessante aqui, mais importante que nós vamos olhar agora, são os seus seguros, a emissão dos novos seguros, né? Nós temos que, olha só, na sua frente de trabalho, onde ela ganha mais dinheiro, que é o seguro habitacional e o residencial, tá? Seguro habitacional é diferente do residencial. O seguro habitacional está mais associado a seguros de financiamentos, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, que ela é bastante forte. Já o seguro residencial por exemplo, eu tenho um apartamento e eu quero proteger o meu apartamento contra possíveis danos, trincas, rachaduras, enfim, seja lá o que for, acidentes climáticos. Aí eu faço esse seguro residencial, que é fora da linha do financiamento, tá? Então ela cresceu nesses dois pontos. No habitacional 14% e 12,9% no residencial. E isso foi reflexo também do crescimento da sua carteira de crédito imobiliária da própria Caixa Econômica. Então ela conseguiu financiar mais prédios, mais apartamentos, mais casas, e com isso ela conseguiu emitir junto ali o seu seguro. Tá? O seguro prestamista, que está mais ou menos nesse sentido também, que serve no sentido para que, se você financia um carro, eles te oferecem um seguro prestamista, porque em caso de invalidez sua ou possível óbito, você faz o quê? Você incorre no pagamento ali dessas prestações sem se encalacrar todo, tá? Então, para isso que serve o seguro prestamista. Muita gente não gosta, muita gente acha que a empresa está roubando, está fazendo venda casada, mas é um jeito de todo mundo se sair assegurado nesse sentido. E Caixa Seguridade também cresceu um pouquinho só no prestamista, baixou nos seguros de vida, menos 9%, tá? Mas a gente vê aqui que ele segue numa linha, teoricamente, até que saudável, mais retilínea, né? O crescimento mesmo que a gente percebe é no habitacional e o residencial também. O habitacional está ali sendo super crescente, né? Maior do que todos os outros anos aí, tá? E um ponto também que nós devemos, como investidor, analisar é que não adianta você emitir seguros para todo mundo e todo mundo pedir o resgate desses seguros, que é o que nós chamamos de sinistralidade, tá? O que nós percebemos aqui? Menor incidência de sinistralidade, baixando no acumulado de todos os seus serviços, habitacional, prestamista, vida e residencial, 7,6%, tá? Então, isso decorre do melhor resgate desses seguros aí via sinistralidade. A gente pode perceber aqui que o residencial está caindo bastante, o seguro prestamista está no seu menor patamar desde então, apesar dela ter vendido menos seguro prestamista, a sinistralidade está muito baixa. Isso mantém uma certa lucratividade, porque ninguém está fazendo os seus resgates, né? Então a gente pode perceber que a sinistralidade acumulada, ela vem caindo desde junho de 2024, chegando aqui agora a 31,9, e a sinistralidade mensal também saindo de 28,1 em outubro para 20,5 em novembro, um dos menores patamares, menor até mesmo do que todos os anos anteriores, tá? Então veja os pontos positivos que eu estou aqui linkando para você nesse vídeo, para você entender. Se você vê a cotação lá, não necessariamente é só a euforia do mercado, a gente tem que entender por que a empresa tem desempenhado tão bem assim, o que está acontecendo. Então eu já citei aqui nesse vídeo vários pontos, tá? Se deu dúvida, volta um pouquinho, assiste de novo, né? Porque é muito tema, tem muitos termos aqui que a gente vem utilizando, né? A gente faz uma comparação rápida aqui dessa evolução da Caixa quando a gente olha o seu último resultado, terceiro tri de 2024, crescendo em todas as suas frentes ainda, né? 13% no habitacional, 13% no residencial, prestamista também, mesma quantidade, as assistências em 25%, previdencial também crescendo, consórcio também crescendo. Então, ela está ali forte, trabalhando. Então, é uma empresa que está crescendo a sua carteira de crédito, aplicando esses recursos numa renda fixa que está muito favorável, ela tem baixa sinistralidade, ou seja, sinistralidade diminuindo, isso aumenta mais os seus lucros. O que ela faz com os lucros? Remunera o acionista como que? Dividendos. Então, hoje ela custando R$ 14,91, PL de 12,4, não é a empresa mais barata da bolsa, mas toda a qualidade que ela está entregando justifica o preço, tá? Olha só, vem entregando dividendos crescentes ao longo dos anos, né? 2025 já distribuiu 31 centavos, ano passado R$1,06, antes era 1, depois 65, antes de 24, né? Então ela vem com esse dividendo crescente. É outro ponto
para uma carteira previdenciária, uma carteira de dividendos de longo prazo, a gente quer que isso se perpetue constantemente, cada vez mais dividendos mais crescentes, nada de exagero, entregando 9,2 em dividend yield, para mim é um dividendo bem interessante. Nos últimos meses ela tem pago 3 vezes ao ano, mas a proposta é pagar de forma trimestral, o que também ajuda na saúde financeira. A gente pode perceber que no ano de 2024 ela pagou 1,5 bilhão de reais em dividendos, tá? Veja que apesar do último dividendo de 930 milhões ter saído em janeiro, agora dia 17 de janeiro de 2025, né? Já saiu na verdade, ele foi referente ao finalzinho do ano passado ali, pode ser que saia mais dividendos aí pra gente referente a esse ano, porque o quarto tri ainda vai sair, né? O resultado do quarto trimestre de 2024. Então veja uma empresa ali que segue forte como pagadora de dividendos. Então mesmo ela custando um pouquinho mais caro quando eu olho o PL, que não está abaixo de 10, a gente ainda reconhece o que? Recomendação dos analistas como compra, né? 14 analistas, na verdade, vem recomendando compra com o seu preço-alvo ali para chegar até R$ 17,11, mas não é isso que importa para a gente. O que importa para a gente é ver os fundamentos da empresa. Por isso que a gente faz a análise fundamentalista aqui no canal, tá? Quando eu comparo, então, com o BB Seguridade, Porto Seguro, a própria IRB mesmo, a gente tem que, por um lado, a BB Seguridade tem um preço-lucro menor, ela está negociando mais barato, mas quando eu olho o preço sobre o seu valor patrimonial, ela está bem mais cara do que a Caixa Seguridade. Então aí cabe o que é o investidor analisar as duas teses de investimentos e ver quais que são as diferentes mais ali explícitas entre BB Seguridade e Caixa Seguridade, né? Aqui brevemente, Caixa Seguridade está mais para a nossa linha habitacional residencial, BB Seguridade forte no agronegócio também. Você tem que colocar na balança porque assim como Caixa Seguridade, BB Seguridade também nos últimos 12 meses cresceu 14,5%, então um crescimento muito maior, deixando as suas ações com o preço sobre o valor patrimonial bastante esticado, tá? Já chegou a ser negociada aí a R$31, R$32, um pouquinho antes, ano passado, R$28, R$29, então hoje ela custando R$39, as duas estão esticadas. Então, quando você pega empresas seguradoras, possivelmente, ainda mais agora com essa alta de juros, elas não vão estar a maior barganha da Bolsa de Valores. Por quê? Por conta desse fator protetivo que Caixa ou BB Seguridade eles têm na carteira de investimentos, né? Então, relembra tudo que eu disse. É uma empresa que vai contra ciclo de mercado, né? Enquanto eu tenho uma Selic que está aumentando, várias empresas com dificuldades financeiras, pegando empréstimo mais caro ou incorrendo em até inadimplências em alguns casos, nós temos que ela pega esse dinheiro captado por esse aumento da sua carteira de crédito que está constante, aplica esse dinheiro na renda fixa e ela ganha dinheiro desses dois jeitos. Então, por isso que uma carteira protetiva de dividendos, a gente prefere estudar mais essas empresas, tá? Espero que você tenha conseguido ficar até o final desse vídeo aqui, que foi um pouquinho longo, mas eu gosto de explicar tintim por tintim para quê? Para que você não tenha dúvidas sobre algo muito sério, que é o seu dinheiro, os seus investimentos, tá? Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, tá? Tem vídeo todo dia, é importante que você assista os vídeos todos os dias, porque a gente vai construindo um histórico de investimentos ao longo de vários meses. Você vai se tornar um investidor melhor, menos propício a errar, tá, pessoal? Deixa um comentário para mim sobre Caixa Seguridade ou BB Seguridade. O que você prefere? Tem as duas na carteira? Conversa comigo nos comentários que eu vou te responder com o maior gosto e educação o possível. Deixa para mim a sua dúvida que eu vou saná-la, tá, pessoal? Aqui hoje você, mais um dia, conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.